A gente tem eu vou fazer uns anúncios aqui logo mais. Estou só avisando que a gente vai demorar, professor, mais uns 2 minutinhos, que algumas pessoas estão tentando entrar, e a gente já começa com as pílulas de conhecimento, tá bom? Até já. Beleza. Muito bem. Boa tarde a todos. Estou aqui voltando novamente. Já demos 2 minutinhos. Entrou aqui uma turma boa, esse intervalinho. Bom, novamente, queria dar as boas-vindas a todos vocês a mais um evento de pílulas de conhecimento do Ecozilla Academy. Nós que temos nos preocupado em trazer sempre muita informação, fortalecendo aí tanto a profissão como o desenvolvimento do mercado. Então, mais uma vez, estamos trazendo essas pílulas de conhecimento em parceria com o doutor Henrique, que aqui já está presente, com a Unipós, também num programa de MBA que eles possuem, e fazendo só um pequeno esclarecimento, que no mês passado a gente teve uma série de cavalheiros, professores que trouxeram muito conhecimento, e a gente ouviu muito de vocês, cadê as mulheres? Ficou um evento muito masculino, né? Então, o doutor Henrique vem abrindo hoje essa nova sessão, em função também do conhecimento, mas a sequência das grades serão doutoras, serão professoras mulheres, e nós fizemos isso propositadamente, trazendo elas para o mês de outubro, em função também do Outubro Rosa, né? Que a gente quer fazer esse momento especial para fazer esse alerta para todas as mulheres aqui presentes e para os cavalheiros, para suas esposas e namoradas e mães, que esse é um mês que a gente tem trazendo a conscientização dessa preocupação da saúde da mulher, né, que muitas vezes é negligenciada por preconceito ou por falta de informação. Então, é sempre muito bom a gente alertar, perguntar, inclusive para elas, se elas estão fazendo os cuidados necessários. Mas essas pílulas de conhecimento, elas têm o propósito aí realmente de dar uma fomentada, inclusive no interesse de vocês de se aprofundarem mais com a educação, né? Pílula porque, se você for parar para ver, o conhecimento é vasto. Se for aprofundar em cada um desses assuntos, valeria um curso inteiro. Mas a gente quer dar essa introdução para as pessoas que ainda não são familiarizadas com o tema, terem uma oportunidade, de um primeiro momento, ou até quem já tem mais experiência, trazer dúvidas e questionamentos que muitas vezes guardaram e não tiveram as oportunidades para poder esclarecer, e aqui nós vemos como uma excelente oportunidade, né? O doutor Henrique vem trazendo esse tema super relevante, que é conhecendo um pouco mais sobre a convenção e o regimento interno. Sabe que muito das regras que são completamente ignoradas pelos condôminos, né, estão todas lá descritas, muito bem informadas
no regimento interno, na convenção, e isso passa batido muitas das vezes, né? Até porque muitas pessoas às vezes nem sabem, tipo, estão morando em condomínio pela primeira vez, não sabem como funciona, como é que é produzido, o que é que faz para trazer mudanças e melhorias. Então, todos esses assuntos são muito importantes que a gente realmente tenha um certo domínio e conhecimento, porque é na Assembleia que também temos a oportunidade de repassar essas informações para que as pessoas ali, sob a gestão de vocês, né, tenham um pouco mais de informação e conhecimento e colaborarem com o que foi decidido e está definido dentro desses documentos importantes. Mas ninguém melhor do que o doutor Henrique para trazer esse bate-papo, essas pílulas aqui para vocês, porque além de advogado militante da seara da advocacia civil e condominial, ele também é tutor externo da Uniaselv, diretor da ANACOM, que é a Associação Nacional de Condomínios de Águas Claras, autor dos livros Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio e Direito Condominial em Tópicos, pela editora Mizuno. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, é com muita satisfação que eu lhe passo essa turma para trazer esclarecimentos sobre esse assunto tão importante. Passo para você a palavra. Muito obrigado. Muito bem-vindo e uma excelente aula para todos. Muito obrigado, Thiago. Pessoal, antes, né, de a gente iniciar, eu queria só fazer um parêntese aqui. Foi o seguinte, lá em maio eu fui fazer uma entrevista, né, bater um papo, um podcast lá com o Rogério, né, de um podcast lá em Santa Catarina, e eu soltei essa pérola, né? Falei, gente, por que a gente não fazer um curso para condôminos? Ele, nossa, eu não arrumei parceiros ainda. E eis que eu arrumei meus parceiros, né, fiéis parceiros, o Ecozilla Academy, a Unipós e outros colegas aqui, e ministrando uma aula também na ESA do Mato Grosso, acabei revelando algumas personas, né, do meio condominial, do direito condominial. Falei, vamos trazê-las também, né? Eu tenho que revelar mulheres também para lecionarem, para trazerem os conteúdos. E aí a ideia surgiu disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse conteúdo que nós estamos gravando aqui, ministrando aqui, e nós vamos transformar num vídeo, numa aula grandona, ou vários episódios, né, Thiago? A gente pode formatar, botar no YouTube. Qual que é a nossa ideia? A gente levar o conhecimento para os condôminos também, né? Tudo bem, eu não eu sou síndico, mas tudo bem, a gente vai trazer a visão para o condômino, né, para facilitar. Aqui no DF, eu moro no Distrito Federal, teve um excelente projeto do Tribunal de Justiça, juntamente com a Defensoria Pública, num bairro que começou a instituir vários empreendimentos residenciais em condomínios edilícios, e aí o pessoal não tinha aquele trejeito de como se morar na coletividade, de como compartilhar a propriedade. E eis aqui que nós vamos trazer um pouquinho para você, né? Vamos apresentar um pouquinho a convenção, trazer um pouquinho o que seria isso, qual que seria o passo a passo. Vamos dar uma ideia geral aqui do direito condominial, né? Vamos lá. Dentro do nosso contexto urbano, nós vivemos mais ou menos dentro do nosso planeta, aqui dentro do nosso Brasil. Desculpe, mas né? eu não estou ouvindo nada. O som está muito baixo. Mas o meu microfone está no máximo aqui. Vamos lá. Dona Ana, o volume aqui, na verdade, está bem tranquilo. Alguém mais está tendo um problema? Será que a senhora não pode tentar aumentar o seu volume do seu computador? Ok? Então, nós temos uma população aproximadamente de 190 milhões, né, que vivem nos ambientes urbanos, né, ou seja, 81% da população é urbana, né, vivem nas cidades, e nós estamos passando por um momento do censo, né, a contagem da população, e eu acredito que alguns síndicos devam ter enfrentado alguns problemas para a gente recensear, para receber esses dados que é tão importantes para a gente contar a população. Bem, por que eu estou dizendo isso? Que mais ou menos 68 milhões de pessoas residem em condomínios, né? E essa população vai refletir trabalhos, serviços, formas de empreender dentro do mercado, tudo isso vai trazer esse contexto para a gente, né? Então, a ideia
de se morar em condomínios, né? Essa ideia, essa perspectiva, esse crescimento populacional de 64 para cá, né? Com a lei de incorporação imobiliária que trouxe a criação dos condomínios edilícios e essa transformação do mercado e a transformação da sociedade também trouxe uma grande necessidade de se viver em condomínio. Bem, e a gente tem que pensar também dentro do direito condominial, da ideia de condomínios, né? Eu defendo e carrego essa bandeira da autonomia do nosso direito condominial, sou autor de livros, né, de base, de teoria de direito condominial, 2 livros, autor agora recentemente desse livro Direito Condominial em Tópicos, que é um excelente livro para até mesmo quem é síndico, um livro muito bom. A gente tem que pensar o direito condominial de forma multidisciplinar, legislações multidisciplinares. Primeiramente a Constituição, o Código Civil, a lei do inquilinato, a lei de incorporação imobiliária, a lei do parcelamento do solo urbano, né? A lei do registro público, o Código de Defesa do Consumidor também, aplicando-se nas relações do condomínio com as suas prestadoras de serviços, né? O que mais? Arbitragem, né? Podemos colocar arbitragem nos nossos condomínios, os estatutos, né? Do idoso, do adolescente, da pessoa com deficiência, né? Código de obras de postura também dos municípios, o Código Brasileiro de Trânsito também aplica-se às regras dentro dos nossos condomínios, o Código a lei a CLT, né, a aplicação das normas trabalhistas e, que mais? As leis tributárias, legislações relativas à construção civil, ao playground, né, as NBRs, gente, tanto que são importantes, né, a lei de fumos, a aplicação de normas acerca do acesso de animais, né, alguns municípios têm esse controle de quantos animais, etc. Pessoal, eu não estou compartilhando aqui, que eu estou até no celular aqui, mas eu preparei um material, depois nós vamos enviar para vocês pelo e-mail, né? A gente preparou um material para vocês, vamos enviá-lo depois para vocês. Bem, nós temos que olhar o Código Civil do seguinte prisma, né? Vamos pegar aqui, pensar numa pirâmide, né? Nós temos uma pirâmide, na base dela, no topo, perdão, temos lá o direito das coisas, a propriedade e o condomínio edilício ali naquela pirâmide, né? O que a gente tem que destacar desse pensamento do Código Civil? A norma do Código Civil é uma norma em aberto, ou seja, ela é feita para ser complementada. E no nosso Código Civil, eis que nós temos complementos. Quais seriam eles? A convenção e o regimento interno vai regular essas relações, vai ser regulamentada a partir desses incrementos normativos, assim podemos dizer, né? E, é claro, se aplicando as regras também do direito de vizinhança, artigo 1277 até o 1281, o Código Civil vai trazer acerca do condomínio edilício, o 1331 até o 1356, e lá, passo a passo, vai falar de regimento interno, de convenção e outras coisas tão importantes. Nós vamos tirar aqui alguns detalhes importantes. Como eu falei, a nossa ideia era dar uma visão geral para o condômino, né? Condômino, você que está aqui, né? Como morar no condomínio, o que eu devo cumprir na minha convenção, o que eu devo cumprir do regimento interno, o que eu devo exigir. Então, a nossa ideia, a partir de várias temáticas, né? Mais à noite, nós vamos ter outra temática também, salvo engano, é a Assembleia, né? Se eu não me engano, agora, confundi aqui. A gente fez várias temáticas, vários temas importantes para se viver em condomínio e a gente vai tentar captar esses conteúdos e trazer uma grande aula, vários capítulos desse conteúdo que é bem importante e pode ser utilizado depois para vocês. Nós vamos postar nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, que é bem importante. Então, pensamos no nosso direito condominial, nessa parte do direito de propriedade com o direito de vizinhança, com a parte do condomínio edilício. E o condomínio edilício, pessoal, não é tão somente o condomínio em edifício, o condomínio em prédios, né? As casas também, né? Os condomínios em lotes, tudo isso, os condomínios modais, né? Nós estamos tendo agora condomínios de armazenamento de produtos, de equipamentos, de logística, então a gente tem diversas figuras, né? O uso da propriedade compartilhada está cada vez mais se expandindo, e para isso a gente tem que aperfeiçoar as nossas relações, né? Então, condomínios e os seus diversos usos, né? Nós temos os condomínios residenciais, os mistos, né? Que é aquele condomínio residencial e comercial. O comercial, que é só de escritório, de lojas ou de lojas industriais, de empresas, né? De fábricas. Nós temos os condomínios especiais de habitação de interesse social. Aí vem a figura do REURB, né? A transformação social também
a partir de uma norma tão importante que veio a questão da aplicação do REURB também de grande importância. Bem, e aí, para a gente chegar e entender um pouquinho o que seria o condomínio, é aquela propriedade, né, compartilhada, o uso da propriedade compartilhada. Eu tenho a minha propriedade privativa também e tenho uma propriedade compartilhada que a gente vai dividir ali o uso dele, o compartilhamento, né? E quem é o seu grande regente, o seu grande maestro desse condomínio, dessa nave, desse microcosmo chamado condomínio? Quem é o grande regente, gente? Vocês, né? Síndicos, os síndicos, né? A Assembleia vai escolher alguém para fazer a gestão, né? Um síndico para administrar aquele condomínio. E olha as obrigações desse síndico, né? 1, convocar a Assembleia. 2, representar passivamente o condomínio, né? Em juízo ou fora dele, fazer os atos necessários para a sua defesa de interesse comum. 3, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial e administrativo. 4, de grande relevância e importância, cumprir e fazer cumprir a convenção, né? E o regimento interno e as suas determinações da Assembleia, né? Olha a importância desse artigo, né? Um grande artigo, um artigo de grande importância. E também nós temos o quê? A diligenciar, né? Ele conservar as áreas as áreas comuns, né? Fazer a limpeza, determinar que faça essas limpezas, né? 6, elaborar o orçamento da receita e da despesa. Olha aí, gente, a importância do síndico é elaborar a despesa, né? Ele tem que observar, acompanhar, fazer aquele grande apanhado do que vai ser implementado, que vai ser gasto de um ano para o outro dentro daquele condomínio, né? Cobrar, olha, ele tem que fazer a cobrança, delegar essa cobrança, né? A gente sempre defende, eu como advogado, sempre a contratação de um corpo especializado, né? Seja na área de gestão ou contabilidade, seja na área de engenharia e na área do direito, né? Então, são essas 3 áreas. E aí a gente pode, há quem brinque e fale que tenha mais áreas, né? A área da comunicação, a área da psicologia, né? É uma questões dentro do nosso condomínio que a gente tem que sempre levar para a gente considerar, né? Bem, no 8º vai falar o quê? Prestar as contas à Assembleia anualmente ou quando exigidas. No 10, realizar o seguro de edificação. Olha a importância e a competência do síndico, né? Quais são as atribuições. Então sabemos que esse síndico, ele é o quê? O mandatário, né? Ele vai tomar a frente e vai guiar aquela coletividade. Mas ele pode ser o quê? Amparado ou respaldado por um conselho, né? Seja um conselho fiscal. O Código Civil trouxe o conselho fiscal com 3 membros, né? Eleitos na Assembleia por prazo superior a não 2 anos. E qual é o papel do conselho, gente? Dar o parecer, né? Dar o parecer sobre as contas. E a gente tem visto alguns conselheiros, né, extrapolando essa função, né? Além do que dar as contas, ele quer o que? Fazer atos de gestão. Até brinco com esse tipo de conselheiro. Amigo, você não quer ser o síndico? Não venha, né? Candidato, seja o síndico, que muitas vezes ele palpita tanto e quer ajudar tanto, né? Colaborar tanto, entre aspas, aí, que acaba o quê? Dificultando, botando barreiras ali para o gestor, e tudo bem com aquela vontade de ajudar, de colaborar mesmo, mas muitas vezes ele está extrapolando, né? Está abusando ali do seu poder, da sua determinação legal, pode ser até responsabilizado, né? Artigo 187, aquele que extrapola a sua delegação, a sua função legal, ele pode servir a ser responsabilizado, né? Então, o conselho, ele tem esse papel, um corpo coletivo superior, ele tem esse encargo, essa missão de fazer o quê? Prestar as contas, né? E emitir o parecer nas contas, né? Ok? E dentro dessa conexão, né, de síndico, de conselho, é importante a gente pensar também acerca do direito de vizinhança, como eu já falei anteriormente, né? Artigo 1277, que é importante, né, para o bom convívio, né? A preservação do sossego, da saúde e da segurança, né? É importantíssimo todos se atentarem para isso. Por que eu estou falando muito sobre essas questões? Para a gente chegar lá na nossa convenção e no nosso regimento interno. E quais seriam as obrigações dos condôminos, né? Artigo 1336, né, vai dispor quais são as suas obrigações.
Dentre elas, a gente pode destacar algumas questões. Lembramos que o síndico, além daquelas disposições do artigo 1348, ele vai além daquilo, né? Se a gente for enumerar ou elencar todas as leis, tem posso arriscar mais de 100 tipos legais, normas legais que responsabilizam. A gente vê que o Congresso cada vez mais crescente buscando isso, né? Nós vimos agora a questão em vários estados da federação acerca do que? Da denúncia de maus tratos a animais, de idoso, de criança, de adolescente, de mulher, né? O síndico tem um dever legal de denunciar. A gente está vendo essa crescente de normas para criar responsabilidade para os síndicos, né? Eu vejo com um pé atrás, com muito cuidado, com muita cautela, esse tipo de norma, né? Muitas vezes é um atropelo normativo, legal e tudo bem, tem a boa intenção, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Qual é a obrigação do condômino? Quando ele estiver com o quê? Na propriedade, ele é o quê? Cumprir o pagamento, pagar a sua cota condominial, conservar o seu imóvel, né? Limpar, manter, né? O respeito, cumprir a convenção, o regimento interno, pagar as despesas, pagar os impostos, os consumos de água, né? De energia, e ele responder pelos prejuízos também, né? Que ele causar aos demais daquela coletividade, né? E colaborar sempre com uma postura proativa dentro dessa convivência. Esse é o grande sonho de todos os síndicos, né? Essa convivência proativa, né? Que a gente sempre está lutando, e é essa ideia dessas pílulas, trazer essa proatividade, trazer uma visão geral do que é o condomínio, ele entender o que são as normas, né? Isso vai ser bastante importante. Bem, aí eu destaco também os direitos do condômino, né? O artigo 1336 vai dizer o seguinte: ele tem o direito o quê? De usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Não estou compartilhando tela, tá? Nós vamos mandar depois o slide, porque eu não estou no celular aqui, não vou conseguir. Agora, se o Thiago quiser compartilhar aí e me ajudar, é o segundo slide que eu mandei, acho que eu mandei para o Marcos, viu, Thiago? Mas nós vamos aqui num gogó mesmo, vamos conversando. Joia. E aí, depois, beleza? Depois, se alguém quiser, a gente vai mandar o material, não se preocupem. Então, a ideia lá do Código Civil é trazer o quê? Os direitos do condômino, lá no artigo 1335, né? No inciso 1, vai falar que o quê? Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Ou seja, no apartamento eu posso vender, posso fazer o que eu quiser com ele. Eu até brinco, né? Posso criar um camelo dentro do meu imóvel, né? Desde que eu não cause prejuízo. Aí um colega, né? Eu sempre gosto de exagerar, né? Vou criar uma baleia. Mas baleia é um animal silvestre, você não pode criar dentro do seu apartamento. Ok, perfeito, né? Só exagerei um pouquinho aí, né? Um cavalo, né? Posso, se não causar incômodo, não vejo problema nenhum, mas claro que, né? A questão do impacto, a altura, dentro de uma propriedade de um apartamento, é impossível de se criar um cavalo, né? A gente está exagerando. Agora, porco a gente já viu, né? Tem algumas pessoas que criam aqueles porquinhos, né? Dentro do seu imóvel e tudo. Não sei como é o odor daquilo, se cuida bem, se não tem muito, né? Mas a gente está vendo muitas, né, cobras, né? Vários problemas aí com cobras fugindo aqui no DF, aquele rolo do ano passado, né? Se não me engano, no meio do ano passado tivemos vários problemas com esse tipo de cobras e tal, né? Bem, pode passar, na próxima tela. Então, também nos seus direitos é usar das partes comuns conforme a sua destinação, né? E contando que ele não exclua a utilização dos demais copossuidores, ou seja, eu vou utilizar da parte comum, vou utilizar da piscina, da sauna, mas eu não posso utilizá-la de forma o quê? É minha, só privativa, né? Isso é uma regra que não pode ser contemplada. Claro que em alguns espaços você vai ter essa possibilidade de uso de forma privada, de forma personalíssima, ou seja, só eu e minha família que vamos utilizar um salão de festas, uma churrasqueira, né? Não vejo problema nenhum, uma jacuzzi, uma banheira, alguma coisa assim, né? Ok, tranquilo. Agora os espaços como piscina, vou reservar a piscina só para mim, né? É umas coisas que é inconcebíveis, não tem como, né? E o 3, que é muito importante, né? Votar nas deliberações da Assembleia e dela participar está no kit. E aqui deixa um grande gatilho, né, para todos, né? E aí, aquele condômino que está inadimplente, ele vai o quê? Não vai poder votar. Ele vai poder participar? Opa, alto lá, né? O Código Civil dispõe que o quê? Para ele votar e delas participar, né? Ele tem que estar kit. Ele estando presente, ele está participando. Eu já vi, a gente vê condômino inadimplente
com uma grande força de mobilização e de modificação ali das decisões e de atrapalhar a Assembleia, né? Então, há quem defenda que ele não pode nem estar ali presente. Então, tome todo um cuidado, né? Uma cautela. Eu já tive caso que um condômino ele estava inadimplente, eu chamei ele no cantinho, falei que ele não poderia votar, e aí ele se sentiu constrangido, ajuizou a ação, né, pleiteando dano moral e tal, acabou não ganhando, não teve erro, porque eu nunca o expus, né? Então a gente tem que tomar todo um cuidado, porque muitas vezes aquele inadimplente ele pode mobilizar ali e causar um verdadeiro caos, né? Então, caça a palavra dele, fala que tudo bem, ele pode estar presente, mas ele não vai poder manifestar porque ele está o quê? Ele não tem essa capacidade de poder votar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Essa questão de votar e dela participar, porque é um direito constitucional, o meu direito de ir e vir, de estar presente dentro do meu imóvel, no uso da minha propriedade, talvez eu não poderia ser tolhido desse direito. Pode passar? Bem, então, avançamos aqui acerca dos deveres, né? Nós temos o artigo 1336 que vai dispor sobre os deveres, né? E eu gosto, adoro esse artigo, o inciso 4, né? Um grande coringa, a regra de ouro, né? Para a gente, e a gente utiliza bastante. Vamos lá, vamos ler, né? O artigo 1336 dispõe que o quê? São deveres dos condôminos. 1. Contribuir para a despesa dos condôminos na proporção das suas frações ideais, salvo disposições encontradas da convenção. Ok. 2. Não realizar obras que comprometem a segurança da edificação. 3. Não alterar a forma e a cor da fachada das partes das esquadrias externas, né? E 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos compositores e aos bons costumes. Olha aí, gente, que regra, né? Fantástica. E aqui a gente fecha os grandes deveres dos condôminos dentro do nosso condomínio, né? Por exemplo, pagar a cota. É um dever dele. Se ele não pagou, ele é o quê? Inadimplente. Posso aplicar uma sanção ao inadimplente quanto mais? Pode, né? O STJ entende que você pode majorar, pode aplicar aquela sanção de até 10 vezes a cota condominial ali, pela essa contumácia dele, por essa reiterada, né, esse devendo de forma reiterada. Perfeito, tem problema nenhum. Que mais? Realizar obras, NBR, né, gente? 16.280, nós temos que sempre exigir do nosso condômino. Então, você também, condômino, vai fazer uma obra, consulte um engenheiro, verifique o que dispõe a norma, leve o plano, né, de obra para o seu síndico. Se tiver que anotar, tiver a RT, leve essa RT também, né? Facilite o trabalho, né? Para não ter nenhum tipo de imprevisto ali na sua obra. E alteração de fachadas, a gente vê bastante, né? Principalmente de portas, né, internas ali no hall de entradas, portas com outras cores, mudou o tipo de porta, a gente vê essa transformação e não deveria acontecer, né? Porque ali tem que manter o padrão arquitetônico, a harmonia da arquitetura. Mas não é fachada, não está para fora. É fachada, tudo que está extra ao seu imóvel é fachada, né? É a área comum, então tem que ser o quê? Seguir o padrão arquitetônico. Isso não é bobagem, não, isso é importantíssimo, né? A arquitetura, o padrão arquitetônico valoriza o seu empreendimento. A gente vê muitas vezes aqueles vidros, né? Aqueles fechamentos de sacadas, né? Aquelas janelas que viram e tal. Alguns são diferentes, a gente vê que fica diferente, fica mais feio mesmo o imóvel, então tem que se manter um padrão, né? Pode passar? Então, os deveres dos condôminos, a gente vê esse artigo bastante utilizado aí para a gente. Bem, aí nós chegamos no que interessa aqui para a gente, que nós vamos falar aqui um pouquinho, né? As normas internas do nosso condomínio, né? Eu sempre gosto de citar e falar isso, né? O nosso professor Miguel Zahin, o qual eu admiro e sigo várias obras dele, eu gosto dos livros e a gente, né, um grande mestre aí, ele sempre dispõe que nós temos ferramentas importantíssimas no nosso condomínio, né? Quem arrisca dizer aí? Duas delas já estão aí nesse slide, né? A convenção, o regime interno e a assembleia, né? A partir desses 3 instrumentos, você pode fazer tudo no seu condomínio, quase tudo no seu condomínio, né? Desde que não seja contra a norma, né? Olha que fantástico. Convenção. Posso criar uma norma lá, desde que ela não seja contrária à norma geral, a norma que está disposta no Código Civil, os quórums que são pré-fixados no Código Civil, eu não posso alterá-los, né? Não posso prejudicar ali. Que mais?
Regimento interno, nós vamos criar as regras de uso dos espaços comuns, do, dos nossos ambientes comuns. Lembramos, pessoal, a aplicação de sanção de multas tem que estar prevista onde? Na convenção, gente. Anote isso, né? Regimento interno falando de sanção, está errado, né? O Código Civil dispõe bem claro acerca disso, aonde tem que estar tratadas essas questões de multa, é no regimento, na convenção e não no regimento. Ah, mas como que eu faço? Regimento eu posso o quê? Eu posso colocar tipo penal, escrever o que seria aquela sanção, mas eu vou basear na sanção que está aplicada onde? Na convenção, né? Vou fazer uma remissão, né? Então, esse trabalho aí, quem já fez curso comigo de atualização de convenção e regimento interno, a gente faz esse trabalho, passa o material para vocês entenderem bastante sobre isso, e a gente trabalha isso bastante, né? Para vocês não errarem e não criarem normas, né? E claro que é uma grande confusão, a gente vê aí juiz aplicando regras, né, da convenção, aplicando sanção, autorizando, dando ok, que está certo, a gente vê juiz cancelando multa que é previsto na convenção. Infelizmente, os juízes precisam de entender o do direito condominial, né, e isso gera reflexo nas nossas relações, gera reflexo até mesmo para nós, condôminos, para nós, operadores do direito, né, a gente vê isso, é muito ruim, né, a gente, eu espero que a gente tenha no futuro varas especializadas em direito condominial, né, mais de 160, um terço da população, né, morando em condomínios, então a gente deveria ser prestigiado com certeza, né. Então, o artigo 1333 do Código Civil dispõe o seguinte: a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos seus titulares, de no mínimo 2/3 da fração ideal, e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as propriedades e para os quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Ou seja, aplica-se as regras, né? Que seria a subscrição? É a assinatura, né? A minha anuência. Eu fiz uma assembleia de instalação e nós não subscrevemos aquela minuta, né? E aí gira em torno da controvérsia, né? Há quem diga que aquele instrumento é viciado, ele é nulo. Há quem diga que é o próprio registro da minuta já gera essa validade legal para ela, né? Eu tenho visto e confesso para vocês que eu adoto essa segunda corrente, né? Que a minuta já registrada no cartório ela vai ter validade. A gente tem condomínios aqui, quem é do DF não está aqui, eu vi que acho que a Denise entrou aí, vai confirmar, a gente tem convenção que é minuta dos anos 60, né? E aí nunca ninguém depois fez uma assembleia para subscrever ou para implementar uma nova convenção, né? Agora, com as novas modalidades de assembleia, a assembleia continuada em sessão permanente, é viável, é possível a gente possibilitar, deixar ela em aberta, coletar essas assinaturas, fechar essas questões aí da subscrição da convenção, né? Bem, artigo 1351 vai falar o seguinte: depende da aprovação de 2/3 dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Perdão, agora aqui modificou, né? Eu acabei não alterando o material, esse material tem que ser modificado. O artigo 1351 teve uma nova redação, tem uma nova redação, que agora é o quê? 2/3 também, né? A modificação das áreas comuns, a alteração ali das áreas comuns teve uma modificação, né? Pode passar aí, então. Bem, então, pessoal, chegamos aqui na nossa convenção, né? A convenção nada mais é que o quê? Esse acordo de vontades que tem caráter normativo, pois os proprietários das unidades autônomas, os promitentes compradores, né? Cessionários ou promitentes cessionários do direito, bem como todas as pessoas que adentrem ao seu território condominial, ou seja, vai gerar força entre todos que estão ali nessa coletividade, né? É uma grande regra, né? E há quem diga que é um ato norma, não, é uma lei entre as partes, né? Tem um grande debate aí da doutrina. Mas uma coisa é certa, né? A convenção, mesmo que não levada ao registro, né? Lá no cartório de registro de imóveis, ela tem plena validade, né? Se ela foi o quê? Aprovada em assembleia pelos 2/3, né? Pelos 2/3, não foi levado para registro, mas ela tem validade. Súmula 260 do STJ, né? Dispõe acerca dessa validade. Regimento interno é esse manual de conduta de todos vai disciplinar o quê? O cotidiano da vida condominial.
e as relações de convivência, além de conter, né, as atribuições da zeladoria, portaria. Você pode descrever como é o uso daqueles espaços, como que vai ser os horários, né, a distribuição de correspondência, de recolhimento de lixo, de horários de obras, de mudanças, né, reformas das unidades privativas, quais são os horários, os tipos de uso dos elevadores, várias questões ali você pode normatizar, né? Os usos dos espaços comuns é normatizado dentro do nosso regimento interno. Bem, e aqui eu destaco também, pode passar aí, o artigo 1334, né, que fala o seguinte: a convenção, ela determinará o quê? O seu regimento interno. Olha aí, gente, na convenção vai dispor o quê? Que no nosso aqui regramento jurídico, na nossa norma aqui interna, nós vamos ter o quê? Um regimento interno para tratar dessas questões, né? Então, é bem claro. Então, o artigo 1334, aonde que vai a convenção, ela vai determinar o quê? Um regimento interno. Inclusive, aqui nesse artigo vai falar com o quê? A aplicação das sanções também é na convenção, né? O artigo 1350, ele fala que o quê? Convocará o síndico anualmente, vai falar da Assembleia Ordinária, né? Que qual a finalidade dela? É elaboração de orçamento, a eleição do síndico, instituição lá da Convenção do Regimento Interno, né? E a prestação de contas. Olha que a estrutura, né, de uma Assembleia, a importância desse artigo, né? Ele é bem importante. O artigo 1352, salvo quando exigido quóruns especiais, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação, por maioria de votos, os condôminos presentes, que representam pelo menos metade das frações ideais. Ou seja, vai se criar essa regra, né? Quanto inicio a Assembleia, já posso começar a votar? Posso votar? Não, alto lá, temos que seguir o quórum, observar, né? Ou seja, na dúvida, pessoal, inicia a Assembleia sempre na segunda chamada, para não ter nenhum tipo de questionamento acerca do quórum naquele momento, né? Parágrafo único, ou se o quórum não se atingir, encerre a Assembleia, né, gente? Ou deixe ela em aberto, né? Quem quiser saber mais, né, estou lançando agora um curso, né, só de Assembleia virtual em sessão permanente, tá? E depois vocês vão olhar, ver lá nas minhas redes, a gente vai divulgar. É bem legal o curso, você pode interagir, pegar respostas, a gente tem material didático, tudo. Então, parágrafo único. Os votos serão proporcionais à fração ideal no solo ou nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Condomínio, Constituição do Condomínio. Olha que interessante. Você pode criar uma forma de votação por unidade e uma fração por fração ideal. Pode, não tem problema nenhum. Vamos pensar. Não, meu rateio da minha despesa aqui ordinária, né, vai ser em fração ideal. Mas o meu rateio das taxas extras vai ser o quê? Unitário. É possível, é viável? Não vejo problema nenhum. Tem sim, né? O Código Civil já deixou claro isso. E o quê? Se a convenção dispuser ao contrário em outro sentido, então você pode criar mecanismos na nossa convenção e fica bastante interessante, né? Eu tenho utilizado bastante isso, né? Passando essas dicas para os nossos alunos também, na hora de elaborar essa convenção, botar esse gatilho, né? É bem legal, né? Não há quórum previsto na legislação, né? Ou seja, acerca da a convenção, ela vai dispor, né, sobre os quórums, e se não houver, a gente deve seguir o quórum do nosso Código Civil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguindo aqui, e logo depois, no finalzinho, né, acho que a gente já está, acho que agora eu já finalizo aqui, a gente vai responder as perguntas e a gente faz um bate-papo, tá? Rapidinho, beleza? Tudo bem, gente? Vamos lá, então. O regimento interno. A convenção, então, ela vai trazer essas regras do direito à propriedade, da questão da aplicação das sanções, né? Vai dispor sobre a Assembleia, o uso da Assembleia, a eleição do síndico e tudo mais ali vai ser na convenção. O regimento interno, ele vai disciplinar o uso dos espaços de forma genérica, né? O funcionamento daquela instituição e tudo. E a gente pode também, dentro dessa questão, a gente criar alguns regulamentos ou regimentos internos. Na verdade,
regimento interno é no Código Civil, o regulamento interno, salvo engano, a lei de incorporação imobiliária fala desse sentido, então tem isso, as duas temáticas estão corretas, não tem problema nenhum. Você pode criar um regimento interno só para a academia, só para o salão de jogos, pode passar a tela aí, só para a brinquedoteca, só para as quadras, só para os usos dos salões de festas, saunas e áreas comuns, né? E é importante você sempre incentivar esse convívio, né, de forma cidadã e com respeito aos seus vizinhos. Eu posso criar também regulamentos internos temáticos, né, gente? De uso de garagem, rodízios daquelas garagens, de segurança de funcionários, os pets, né? Cadastro de pets, vacinação, isso e aquilo, né? Obras e mudanças, coleta seletiva, publicidade e comunicação, salão de reuniões, convenção e trabalhos em geral. Então, incentivar sempre essa busca pela cidadania. Gente, e aí também é importante a gente pensar, né, acerca dentro da nossa convenção, a aplicação das sanções, né? Na inadimplência seria o quê? 2%, né? Mais atualização monetária, juros e multas, podemos colocar o protesto de títulos, né? Multa moratória, não tem problema nenhum. Multa compensatória seria aquela disposto lá no Código Civil, no artigo 1336, né? Parágrafo 2º, ou 37, parágrafo 2º, 5 vezes a cota condominial, quando ele prejudica o sossego, a saúde e a salubridade, ou 5 vezes quando ele reitera também aquela cota condominial, 10 vezes quando ele é antissocial. Então, esses gatilhos devem estar na nossa convenção e também trazer dentro da nossa convenção, é bastante importante, né? Então, a recomendação, né? A aplicação de sanções e multas, a possibilidade de ter recursos, né? Esse dinamismo dentro da convenção sempre deve estar ali e trazer essas ideias aí de transformação do seio social também, né? Gente, nós temos que pensar aqui para a gente, pode passar aí, Tiago, mais 3 slides aí, a ressignificação, né, dos valores, da qualidade e das relações sociais para a vida em condomínio. A gente desenvolver essa concepção, né, metodológica, visando o quê? Centrada na transformação dos valores, na qualificação das relações de vida e em condomínio. Né? A gente fazer uma construção da consciência, da propriedade coletiva, das relações sociais. É um grande sonho meu, né, gente? Estou trazendo um sonho aqui para vocês, para a gente trazer aqui um debate. Nós vamos deixar aqui um momento de debate para a gente também, né? Dessa comunidade, para a gente o quê? Caldear uma cultura de valores, de solidariedade, confraternização, de respeito pelas diferenças, e que deve qualificar o seu uso individual ou familiar. A ocupação imobiliária, quando verticalizada, né, e bem a sua preservação, essa contraposição do uso, né, anárquico da propriedade, e esse convívio, né, esse conflito que pode estabelecer o quê? A gente tem que buscar o equilíbrio das relações, né? Então, essa ideia de a gente tentar entender a convenção, o regimento interno e levar essas ideias para os nossos condôminos. Né? Olha, condômino, nós temos as regras aqui, vamos seguir ela para a gente viver melhor, né? Como você vai se portar na Assembleia? Vai aprender com a doutora Raquel, né? Acho que amanhã, né? Como eu vou ler uma prestação de contas, entender o que o síndico gastou, o que ele aplicou, o que é um balancete, o que é uma demonstrativo financeiro. Então, a ideia nossa é isso, né? E o princípio é simples, né? A gente visa o quê? Preservar aquilo que valoriza, né? E só aquilo que vai valorizar, vai reconhecer, e vai trazer o quê? Felicidade, vai trazer o quê? Um bom uso da nossa propriedade, né? Essa é a nossa ideia aqui, essa é a nossa proposta, né? E também, claro, atender às necessidades nossas prementes do uso da propriedade, do compartilhamento da propriedade, né? De qualidade de vida, né? E buscar o quê? Uma vida mais equilibrada, uma vida numa sociedade colaborativa, né? É um grande sonho e transformação aqui que a gente está plantando essa sementinha, né? E espero que a gente aqui, que vocês sejam os reprodutores, né? Levem essas minhas ideias, né? Façam essas ideias também, né? Para que curso só para assim? Vamos fazer curso para condômino também, né, gente? Vamos entender o que o condômino precisa, né? Essa ideia nossa aqui que a gente está plantando, e eu acredito que vocês serão semeadores dessa nossa ideia, né? E quais seriam esses desafios administrativos para a gente fazer isso, né? A vida, né?
Exatamente. Quanto a gente mais compartilha conhecimento, mais a gente compartilha as ideias, mais as pessoas conhecem seus direitos, vive uma sociedade equilibrada, justa, né? Cada um vai reivindicar aquilo que realmente é necessário, né? Então, o desafio do gestor, do síndico, né? É ele administrar de uma forma de multiconhecimentos, de várias temáticas, multitemáticos, dentro da segurança, da educação, da alta tecnologia, né? E também ele buscar o que? Esse compartilhamento dessas ideias e o que? Fazer uma gestão compartilhada, né? Também, né? Trazer as pessoas que querem participar, colaborar ali, né? E isso vai cada vez gerando menos impactos, gestões mais tranquilas, né? E a administração de grandes condomínios, pequenas cidades, dentro dos nossos centros urbanos, conjugados ou não com centros comerciais, serviços de escritório, a gente tem uma gama de tipos de condomínio, né? A gente pode imaginar vários tipos de frentes de trabalho, de forma de desenvolver isso que a gente está fazendo aqui, né? Qual que seria a nossa meta dentro do direito de vizinhança, né? A partir da nossa convenção do regimento interno, eles entenderem e compreenderem que um barulho ali do seu vizinho que está incomodando só você, que eu mesmo, condômino, vou lá e resolvo esse problema. Não delegue isso para o meu síndico, né? Eles gostam disso. Síndico, olha aqui, ó, fulano está fazendo barulho. Tá atingindo mais de uma unidade, 3, 2? Não, é só eu que estou sentindo problema. Gente, eu tive esse problema na minha pele aqui, né? Minhas crianças aqui, né? 3 anjinhos aqui, um casal de gêmeos de 8 anos e um mais velho de 11, vai fazer 12. A minha vizinha estava quase surtando aqui, né? Pandemia, aquele rolo todo e tudo. Mas, o que eu fiz? Vamos conversar, né? Aí a mulher escreveu uma cartinha, né? Aí já começou errado, né? Podia ter conversado, né? E aí minha mulher ficou, e aquilo, calma, vamos resolver isso. E eu já me antecipei ao problema, né? Falei, vamos tentar negociar, conversar, né? Entender qual que é ela. Aí minha mulher botou à disposição, conversou com ela, explicou qual era o problema, qual era o horário, que não tinha como ter silêncio absoluto e resolvemos o problema, né? E aí, antes de um grande problema que quase chegou, né, assim, e agora ela compreende a nossa rotina de vida, né? A gente compartilha os mesmos ambientes, então a gente tem que entender e compartilhar, entender como é o outro, né? A vida do outro, né? Não tem como ter uma casa engessada com 3 crianças, né? E aí acho que a ideia é essa. E aí, por fim, no última instância, no último momento, eu acabei tendo que levar para a síndica para ela tomar conhecimento, porque eu achei que ia gerar algum impacto até para a coletividade, alguma coisa assim. E aí eu comuniquei de forma, né, falando, síndica, já estou tomando as providências, estou conversando com ela, qualquer coisa, direito de vizinhança, eu estou tomando a cautela aqui, para não, né, e porque eu pensei, ela vai levar o problema, então eu vou me antecipar só para me respaldar. Então a gente tem que buscar isso, e sempre tomei essas providências, né, até mesmo quando eu era síndico, né, de compor, trazer as duas partes. Olha, fulano está reclamando do seu barulho. Vamos sentar aqui e conversar. Vocês, não, beleza, pode deixar. E eles resolvam ali. E a gente percebe que muitas vezes o condômino, né, pensa que o síndico é o babá dele, né, gente? Essa é a verdade. Não é assim, né? O síndico não é o babá. O síndico é o gestor, né? Ele é o mandatário ali do condomínio. Ele vai fazer a gestão, aplicar as regras e ele tem que diferenciar isso e se impor também, né? Não ter medo do condômino, impor o que é a regra, impor como tem que ser conduzido aquele tipo de problema, né? Bem, e aí, pode passar aí mais uma. Chegamos aqui, né? Vou deixar esses 15 minutos aí, pode passar aí mais uma, Thiago. Vou deixar esses 15 minutos aqui para a gente bater um papo aqui e responder as perguntas. Bem, eu gosto dessa fase, é uma fase que eu sempre utilizo, né? O condomínio é um organismo vivo e por isso precisa ser bem cuidado, né? Essa é a ideia nossa, de a gente bem cuidar do nosso condomínio, trazer as ideias, as informações dessa forma, né? E é isso, pode passar mais um aí. Quem quiser me seguir aí, esse QR Code, ele vai ser direcionado lá para o Linktree, tem meus cursos, link do livro que nós estamos vendendo aí na Mizuno, meu celular está aí nesse quadradinho aí, e o QR Code ali é meu Instagram. Eu tenho um curso também, né, gravado no Hotmart, quem quiser também olhar e tal, e seria isso. Vamos lá, vou abrir aqui as perguntas, né, no chat e a gente vai batendo papo. Quem quiser perguntar uma aí antes,
Vamos lá, né? Na hora. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Jonildo, maravilha, está aqui, recuperado, participando, muito bom, fico muito feliz. Ana Maria também, Cecília, Cassiana. Boa tarde, professor. Demarcação de estacionamento seria modificação da destinação de área comum? Certeza, né? Com certeza. Depende do tipo de demarcação, né? Se a vaga for atrelada ao imóvel, né? Ali é uma área, não é área privativa, não, é uma área que está incorporada na matrícula do imóvel, né? Agora, se for uma vaga grandona lá, e aí, por exemplo, a gente tem caso, um colega nosso, o Avante, quem não conhece, né? Nós temos um grupo de trabalho, eu, o Thiago e o Hugo da Costa, né, o Thiago Rodrigues do Sergipe, a gente denomina Avante Condominial, a gente leva direito condominial, gestão, conteúdos aí, e ele estava com um problema nesse sentido. Era um padrão de energia que teria que ser retirado de um local, de um canto de uma garagem para outra ponta, né? E ali ele vai fazer o quê? O redimensionamento. Então, eu vejo que aí, se for dessa forma, né? Seria, se as vagas não forem atreladas a cada imóvel, seria uma modificação de área comum. Mas eu sou um pouco assim, dependendo do tipo de modificação, gente, até mesmo por exemplo, olha aqui a loucura, né? Meu síndico aqui, eu conselheiro, ele instalou o mercadinho que alterou lá, claro, né, a área, sem nem assembleia, né? Foi meio louco, né? Mas o pessoal gosta, o mercadinho está funcionando, mas a gente tem que tomar todo um cuidado, né? Que esses tipos de alterações podem gerar nulidades dentro das nossas decisões de assembleia, tá? Ok? Que mais aqui? Muito obrigado. Engajar a participação de todos, exatamente, né? Fazer essa colaboração, né? Quando há denúncia de membros do Conselho Fiscal, em quanto tempo deve se realizar a eleição para a escolha de novos membros, caso não haja suplentes? Bem, Paula, tem que observar o que dispõe na sua convenção, né? Se não tratar nada disso, se for omisso, né? Convoca-se uma assembleia como se fosse para fazer a destituição do síndico, mas seria a destituição daquele conselho, e elege-se um novo conselho para um mandato tampão, seria ali, né? Essa questão a norma é muito omissa, né? A gente percebe até mesmo na destituição do síndico, se ele vai assumir um novo mandato, se vai ser um mandato tampão, a gente vê muita omissão nesse sentido, né? As convenções não ficam muito fechadinhas nesse sentido, e acaba a gente tendo que, na hora de redigir a ata, colocar o prazo, né, de duração daquele mandato, ou, né, a gente vê síndicos querendo dar o golpe aí, né, na boa intenção de continuar, de ficar na gestão, e fala que, né, não é tampão, é 2 anos e etc, né? A Yara levantou a mão aí, pode falar, Yara, pode abrir aí o microfone e falar, sem problema nenhum. Não? Ela levantou a mão, não, né? Levantei, professor, tudo bem? Pode Boa falar, tarde sim. aí a todos. Joia, tudo bem. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a convenção do prédio tem 36 anos. Registrado, tudo bonitinho, com regimento interno. Aham. Devido até a todas as alterações e a temporalidade dessa convenção, já contratado escritório, sendo feito todas as alterações. Na convenção existente, o papel do síndico é de um síndico morador apenas, sem nenhum tipo de ganho, é de graça o trabalho, em tudo. Foi feita uma assembleia durante um período a síndica trabalhou, de graça, normal. Depois, com o aumento das atividades em uma assembleia, foi solicitada uma isenção de um percentual da taxa condominial, que ela também Certo. participava, já incluso esse item, inclusive, na nova convenção, tá? Abrindo para Certo. síndico profissional, síndico morador, contratação de administrador e tudo mais, que não contemplava nada. Aham. Passado mais um período, foi feita uma nova assembleia, e aí, por conta de todo o trabalho que hoje ela vive, mesmo sendo moradora exclusiva aqui do condomínio, aí foi dada a isenção.
da taxa condominial. Mas o que prevalece é a convenção atual, que é a antiga. Na atual, não tem direito a ser feita essa alteração de isenção. No caso, ser feita alteração, não, ser dada a isenção. Como nós trabalhamos com o Código Civil, trabalhamos com a Convenção, com o Regimento, e trabalhamos Convenção, Regimento e o Código Civil, além da questão das assembleias, né, a decisão assemblear. Nesse caso aí, é correto isentar o síndico do pagamento da taxa condominial? Claro, todo mundo foi a favor, por conta até do próprio trabalho que ela exerce. Foi unânime. Mas é correto? Se a gente for olhar sobre o prisma, né, de que a Assembleia não pode deliberar contra a Convenção e contra o Código Civil, né, então não está correto não, porque tem que seguir o que está a Convenção. Mas se a gente for olhar alguns princípios gerais, como por exemplo, né, da boa-fé, o princípio da equidade, o princípio até mesmo da justiça, né, de fazer justiça, a mulher ela precisa de ter uma remuneração, precisa de ter uma isenção, é um grande trabalho. Assim, é uma decisão que eu acho pouquíssimo provável de alguém questionar no tribunal, né? Mas é viável, é possível, né? Porque tem que se cumprir o que está a convenção, né? A gente não pode criar uma nova norma a partir de uma assembleia, né? A norma tem que estar onde? Na nossa convenção, né? Se não estiver na convenção, eu tenho que fazer o quê? Alterar a convenção com 2/3 dos condôminos e colocar ali, né? Eu já vi alterar a base lá, o modelo de rateio, né? Ou seja, por fração ideal, por unitário em assembleia, né? Está errado, gente. Tem que seguir o que está a convenção, né? A gente tem que seguir o que está a convenção, né? Criou uma isenção, mas espera aí. Está previsto na convenção? Não. Mas nós estamos criando uma regra aqui na nossa assembleia, né? E é válida. Eu nunca vi nenhum questionamento judicial, né? Se a gente for olhar para o prisma da legalidade, poderia ser questionado, né? Mas eu vejo que em razão da necessidade, né, do modelo, né, social aí, é viável a gente fazer esses ajustes, né? Ok? Agora, porque já consta na nova. Como teve a pandemia, houveram essas alterações todas de tipo de assembleia e tudo mais, voltou para o escritório, como sempre, né? Vai, vem, já tem 2 anos isso. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Uma hora Mas prova. na nova convenção já consta, convenção, regimento, já praticamente tudo aprovado, já consta, inclusive, que pode ser síndico morador, pode ter, no caso, orgânico, pode ser um síndico profissional preparado, no mercado externo, etc. e tal. Maravilha. Já consta que é para ser remunerado, né? No caso, síndico profissional, ele dá o valor, né, do contrato, mas do orgânico, quem passar a ser síndico, aí tem isenção da taxa condominial. Não, maravilha, beleza. Alguém mais aí perguntando? Senão nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo, porque a gente tem outras programações aqui para a gente fazer. A Ana Cristina já perguntou, Ana Maria Cristina, tem o Samuel, a Sofia e a Cecília. Vamos lá, pode perguntar aí, pessoal. As mãozinhas levantadas aí, quem está com a mãozinha levantada? Boa tarde. Pode falar bem rapidinho. Tá, a Ana Maria primeiro, está na ordem. Desculpa, tá. Ana Doutor Maria. Henrique, boa tarde a todos. É rapidinho. Boa tarde. Sobre o 1336, em relação às frações ideais, ele é bem claro que na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. E você mencionou que as obras, o rateio de obras pode ser um valor único, né? Então, no caso, se tiver uma disposição na convenção, né? É a ideia que eu dou do gatilho da convenção, colocar isso, né? Tá, e se caso não houver nada que a convenção fale só frações ideais e não mencione... Aí vai ter que aplicar só a fração ideal, né? Aí é só fração ideal, em tudo, né? Porque muitas vezes é injusto, né? A gente pensa, a pintura lá da cobertura, mas a minha cobertura é bem maior, ele tem que pagar mais, né? Se for, aliás, acho injusto, né? Aí tentaram, foi num prédio pequeno, aí o pessoal falou assim, não,
todos os valores aqui são iguais, mas obra todo mundo tem que pagar igual. Vamos fazer desse jeito? Eu falei, então tá bom, então vamos preparar uma cláusula, né? A gente fez a cláusula na convenção nesse sentido aí, para ficar mais fácil para eles na hora de fazer o rateio, né? O unitário nas obras, né? E está indo bem, dando certo. Entendi. Então, não, esse salvo de disposição em contrário em convenção, você pode mudar uma convenção para fazer a fração ideal ser unitário, inclusive nas ordinárias, ou não? Pode, não tem problema nenhum. Você pode misturar os dois sistemas, né? O rateio ordinário é fração ideal. Mas o rateio extra é unitário. Não tem problema nenhum. A votação é unitário. Não tem problema, gente. A regra da convenção você pode criar, né? Não vai estar contra a convenção, porque contra o Código Civil, porque o Código Civil dispõe que você pode fazer esses gatilhos, né? Não tem problema nenhum. Tá. Beleza? Entendi. Tá. Mas uma última pergunta. No caso do inadimplente, você comentou que ele não se manifesta, ele não vota, mas ele pode estar presente. Isso o síndico pode liberar que ele é tanto inadimplente como inquilino sem procuração. Eles podem estar presentes na Assembleia só para ter conhecimento do que foi deliberado, mas não se manifestar. Então, esse estar presente pode. Concordo, isso mesmo, desse jeito. Agora, fazer a gestão disso que é o complicado, né? Muitas vezes é melhor você já cortar, não deixar participar, né? Não constranger nem nada, e pronto, né? Porque muitas vezes o cara, ele vai lá perturbar, né? E vai fazer o do contra e vai tentar, né? Complicar a vida nossa, né? De síndico, depende muito da comunidade, né? Depende muito do condomínio. Às vezes você conhece quem é quem, você pode ou não fazer isso, tá certo. Muito bom. Obrigado, Ana. Samuel, sua vez, qual a pergunta? Boa tarde, doutor Henrique, e boa tarde a todos. Boa tarde. A nossa cobrança atual, ela é feita pela Caixa Econômica Federal, da taxa condominial. A minha pergunta é, para eu mudar para uma empresa garantidora, é necessário a Assembleia e ter também na convenção? Essa é a minha pergunta. Bem, esse é um grande detalhe aí polêmico, né? Que o pessoal, muitos não gostam de garantidora. Depende, tem que analisar o contrato. Já trabalhei como síndico, como garantidora, era a melhor coisa da minha vida, que eu sempre tinha o dinheiro, tudo. Recomendo que você leve isso para a Assembleia, consulte um jurídico, né? Para avaliar como que vai ser esse contrato, avaliar os valores, é importantíssimo. Senão, você pode gerar um grande prejuízo para o seu condomínio. Então, tome muito cuidado, né? Não tem problema não, mas faça uma assembleia. Show. Sofia, sua vez. Obrigado, Samuel. Jéssica, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Eu já sou síndica há quase 5 anos e o meu condomínio tem 8 anos, né? E eu não fui síndica desde o início. A gente teve uma antiga gestão um pouco turbulenta. E eu vou, na próxima Assembleia agora, no início do ano que vem, eu vou fazer a mudança da convenção e do regimento interno. Então, eu fiquei até feliz em saber que tem um curso, porque é bem complicado você fazer isso. E eu fiquei com uma dúvida em relação à convenção. Você acabou de responder, né, uma pergunta onde, se o que for votado interferir no que está na convenção, ele pode não ter validade. E aqui no meu condomínio a gente tem muitas atas, e entre atas que foram votadas, coisas que não estavam na convenção, não estava prevista. Inclusive a remuneração do síndico, que na época não estava, e tem 2 atas onde o síndico anterior pediu 2 reajustes de salário, e entre várias e várias coisas. Exemplo, a área da churrasqueira deve funcionar apenas até às 10. Porém, em uma das atas tem um adendo que, se o condômino tiver bom senso, pode utilizar até demais. Mas quem que está bêbado que tem bom senso? Ninguém. Então, são várias e várias atas que têm adendos que contrariam o que diz a convenção. Então, essas atas não teriam validade? Elas podem ser questionadas, né? Mas o uso dos espaços comuns, numa assembleia, num regulamento, num regimento interno, numa regra de uso, com a maioria simples, você pode aprovar, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, a churrasqueira, vamos mudar o horário. Não tem problema nenhum, no regulamento interno, você vai à prova com a maioria simples, ok, tem validade. Agora tem que tomar cuidado de ficar criando regras por meio de assembleias, né? Porque o ato normativo de se criar regra, de seguir regras, é onde? A convenção.
a Assembleia vai deliberar as omissões. Tem uma omissão, não tem remuneração, então a Assembleia decidiu que pode remunerar. É válido? Porque tem uma cláusula geral na convenção que fala que você pode o quê? Você vai decidir na Assembleia. Mas eu vejo que o mínimo do mínimo tem que ser regulamentado para facilitar o uso, né, da propriedade, para facilitar as relações, né? Teria que ao menos fazer parte do regulamento interno, né? E não, na minha gestão, eu não Exatamente. fiz dentro dessa parte. Porém, na antiga gestão, em pouco tempo que teve várias e várias e várias, então acaba ficando muito confuso. Esse é um dos motivos de eu querer adequar o regulamento interno meu, que é muito falho em tudo, sabe? Então, é um dos adendos que a gente está sofrendo bastante aqui em relação a isso. Mas era essa a minha dúvida. Obrigada. De nada. Obrigado, Sofia. Cecília, sua vez. Oi, boa tarde. Cecília é a última. Oi, boa tarde, Henrique. Boa tarde. Te sigo lá no Instagram, viu? Maravilha. Deixa eu te falar, no condomínio que a gente instala as câmeras de segurança, antes mesmo de mudar para uma portaria remota, as câmeras de monitoramento, elas não estão no regimento interno, estão somente numa ata. É necessário regularizar o regimento interno ou pelo fato de estar na ata já é o suficiente? Não, aí eu recomendaria até mesmo alguma política de privacidade, né? De aplicação de tratamento desses dados, lei geral de proteção de dados. Faça uma assembleia para dar conhecimento como vai ser tratado esses dados, né? Acho que seria o mínimo do mínimo para você fazer aí para não criar nenhum tipo de problema, né? Embaraço aí. Uma assembleia seria importantíssimo você fazer para regulamentar isso. Acho que Mas seria precisa muito alterar, precisa fazer um novo regimento interno, um acréscimo no regimento interno? Não. Você pode fazer um regimento interno de uso dos equipamentos, de monitoramento, de segurança, adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, alguma coisa assim. Você pode criar vários regulamentos dentro do condomínio, não tem problema nenhum. Regulamento de espaço pet, regulamento de salão, regulamento da brinquedoteca, vários regulamentos espaçados, regulamento de eleições, regulamento de cobrança. Você pode criar vários tipos de regulamento, não tem problema, né? Sim, não tem limite, né? Conforme vai atualizando, exatamente. vai criando regulamento. Isso. Tá bom, obrigada. Pessoal, olha, estamos já encerrando aqui esse momento. Queria agradecer a todos aí pela presença e participação até aqui. Lembrando que hoje à noite nós temos mais uma aula de Direitos e Deveres dos Condôminos com a doutora Vanise Ferreira, que é das 19h30 às 8h30. E agradecer também a parceria com a CJ Condomínios e a Educondo, tá? Então, olha, não deixem de participar, à noite tem mais, e muito obrigado, professor, mais uma vez, por toda essa explanação. Eu acho que todo mundo ficou bem satisfeito, a gente também. E até a próxima, pessoal. Até logo mais tarde tem Cozilla Academy de novo. Não percam, tá bom? Um abraço, Maravilha. até mais. Até mais. Tchau. Boa tarde.